Ontem falamos da 27701, mais ligada àquilo que é a conformidade com o RGPD e aquilo que serão os aspectos que a segurança da informação tem que ter em atenção na privacidade dos dados. E hoje, na sequência, vamos falar de duas outras normas, que é a ISO 27017 e 27018, mais relacionada então com os aspectos da informação que reside em ambiente cloud, e aqui entenda-se clouds públicas. Eu vou, entretanto, desligar a minha câmara, até para poupar a largura de banda e para otimizar, digamos, aqui o nosso processo de apresentação. Mas depois voltarei a ligar no final para falar com vocês e eventualmente esclarecer e responder algumas questões que possam, entretanto, ser colocadas. O que nós hoje vamos então falar é perceber um bocadinho o que é a certificação neste âmbito, o que é que são os pressupostos para fazer auditorias de acordo com a ISO 27017 e com a 27018, de que maneira é que estas duas normas estão relacionadas com as mais conhecidas normas relacionadas com a segurança da informação, que é a 27001 enquanto norma de requisitos e a 27002 enquanto norma de boas práticas de aplicação dos controlos. O que é que se pode, ao fim e ao cabo, auditar, além da 27001, quando estamos em ambiente cloud e tendo a perspectiva que as organizações querem estar em conformidade com estes estándares internacionais e, ao fim e ao cabo, que comprovação é que é possível dar enquanto entidade certificadora às organizações e às várias partes interessadas relativamente ao âmbito que foi avaliado em termos de auditoria. Eu vou tentar fugir da palavra certificação e já vão perceber porque é que eu vou dizer isso. Pronto, fizeram uma pequena apresentação, vocês também têm, digamos, uma pequena apresentação minha na própria introdução a esta apresentação. Basicamente, eu sou auditor da APSES, já sou auditor há vários anos, foi por isso que fui convidado para participar nestes webinars. A ideia é, como eu tenho alguma experiência na área das tecnologias de informação e da segurança da informação, trazer aqui algumas ferramentas de gestão que possam ser úteis para vocês em termos de implementação de melhores sistemas e sistemas mais resilientes e seguros para dar confiança às partes interessadas para se relacionarem com as vossas organizações. Eu tenho uma ferramenta que utilizei já ontem e que vou novamente utilizar hoje. Portanto, eu faço algumas questões online para tentar auscultar um bocadinho o público que eu tenho presente e auscultar também a vossa opinião em relação a algumas questões que vão surgindo ao longo da apresentação. Para isso, eu peço que vocês entrem no browser neste endereço polev.com e possam introduzir o hcorreia 999 e dessa maneira passam sempre que aparecer num ecrã com poll, portanto com questionários, vocês podem participar, ou então podem instalar a aplicação no próprio telemóvel, ou inclusive se quiserem participar com um SMS, podem-no fazer enviando o texto com o código que vai aparecer no formulário para este número que aqui é indicado. Também, se tiverem um leitor de QR Codes, podem com o telemóvel ler este QR Code que automaticamente vos vai levar à aplicação para poderem utilizar então este poll. A grande questão que nós vamos ter como presente para esta apresentação é, de facto, se os nossos dados na cloud estão efetivamente seguros. Todos nós utilizamos dados em cloud hoje, ou diria, dificilmente algum de nós hoje não tem dados na cloud. A questão é até que ponto é que estes dados estão efetivamente a ser tratados da maneira que devem ser tratados e são protegidos de acordo com as expectativas que nós temos para que esses dados sejam efetivamente protegidos. Pedia-vos então aqui que me dissessem muito rapidamente, eu pus aquele slide no meio só para vos facilitar, digamos, o acesso à plataforma, explicassem um bocadinho qual é o vosso posicionamento, portanto, se já implementaram ou certificaram 27001 e as 27017 ou 27018, se já implementaram e certificaram 27018 e estão interessados na 27017 e 27018, ou se estão a pensar em implementar a 27001 e a 27017 e 27018. Portanto, julgo que só tive ainda duas respostas, porque isto só mexeu duas vezes. Não sei se as pessoas
estão disponíveis para poder participar. Era sempre bom, porque isso ajuda-me também a perceber um bocadinho o tipo de público que tenho, e dessa maneira também adequo um bocadinho o meu discurso em função disso. Ok? Há aqui pessoas que me estão a meter a resposta no chat. Eu não consigo introduzir manualmente, mas pronto, vou tentar de cabeça calcular mais ou menos aquilo que será a expectativa das pessoas que estão aqui a participar nesta apresentação. Muito bem, já começa a ter aqui uma certa tendência, portanto, ao contrário do que é normal, a tendência está para o não conhecimento da 27001, nem as 27017 e 27018, pronto, o que por si só é diferente do público-alvo que tive ontem, que estava muito mais alinhado já com a experiência de implementação da 27001 e, em alguns casos, até da 27701, outros com interesse em implementar a 27701, mas acho que isto já me permite também ajustar aqui um bocadinho o meu discurso, e vou ter em atenção, uma vez que, pelo menos de acordo com a mini sondagem que aqui temos, a maior parte das pessoas não estarão totalmente familiarizadas com as normas, mas pelo menos, pronto, aqui já começa a haver uma tendência, portanto, basicamente, mais de 50% ou não conhecem ou ainda estão a pensar em implementar. Muito bem. Eu sei que ainda estavam a tentar responder, mas, entretanto, temos que avançar, são 45 minutos e escoa-se muito rapidamente, aliás, como eu observei ontem. O que é que temos, então, como normas que ajudam as organizações a estruturar o seu sistema de gestão e a identificar aquilo que são os controlos relevantes para proteger a informação que podem estar residentes em ambiente cloud? Portanto, temos a ISO 27017, que na prática é um guia de orientações relativamente a aspectos de segurança de informação na nuvem, que recomenda a implementação de controles de segurança específicos para o ambiente cloud, que complementam, ao fim e ao cabo, aquilo que está definido nas normas 27002 e 27001. Este Código de Boas Práticas, ao fim e ao cabo, disponibiliza orientações relativamente à forma como as organizações devem implementar controles adicionais de segurança da informação específicos para fornecedores de serviços na nuvem. Portanto, estas normas estão mais orientadas para organizações que disponibilizam informação na nuvem para os seus clientes. A 27018 acaba por complementar a 27017, só que concentra-se na proteção de dados pessoais. Portanto, além daquilo que são preocupações relativamente à forma como a informação está protegida em ambiente cloud, entra em consideração, dentro dessa informação protegida, naquilo que diz respeito aos dados pessoais e à forma como esses dados pessoais, estando em ambiente cloud, são efetivamente protegidos. Também, neste caso, há um conjunto de controles adicionais, aqui bastante mais vastos do que na 27017, precisamente porque, para dar resposta a aspectos legais, nomeadamente como o caso do RGPD, existem controles que têm que ser estendidos na 27001 ou na 27002 para que efetivamente se possa dizer que essas obrigações legais estão efetivamente a ser cumpridas. Nós já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre cada uma delas e o que é que elas nos trazem. Eu perguntava agora que vocês me respondessem quais são as preocupações que identificam relativamente à informação na cloud. Vocês, enquanto utilizadores da cloud, ao colocar uma informação vossa, seja ela pessoal ou não, ou do vosso negócio, o que é que vocês têm como preocupação que seja garantido por parte desse serviço cloud? Podem escrever. Ok, um vendor lock-in. Depois, se calhar, não sei se consegue. Ok. Há pessoas que estão a pôr aqui no chat eventual acesso indevido à informação, segurança. Ok. Não sei se há mais alguém que queira participar. Falta de controle de segurança. Ok. Isso é normal. Segurança. Mais alguma coisa? A segurança é muito vasto, não é? Quando falamos em segurança, não estamos a especificar a que nível de segurança é que nós estamos preocupados. Não sei se, por exemplo, vocês têm preocupação de quem acede à vossa informação. Não é? O que é que acontece se, eventualmente, houver um problema do lado do...
Ok, privacidade. Muito bem. O que é que acontece do lado do fornecedor? Desconhecimento da arquitetura, exatamente. Isso é um risco, porque nós não sabemos. Quando se fala em cloud, estamos a falar de uma coisa muito genérica, não é? A continuidade do fornecedor também pode ser um fator crítico, não é? Sabemos que cada vez mais há empresas a serem compradas, a serem vendidas, há outras que eventualmente têm um modelo de negócio que não é sustentável e acaba por desaparecer, e nós depois não sabemos muito bem o que é que acontece à nossa informação. Portanto, aqui já temos algumas pistas daquilo que poderão ser preocupações relativamente à informação que nós colocamos no ambiente cloud, e que o facto de lá colocarmos não elimina todos os riscos relacionados com essa mesma informação. Reparem que muitas das vezes as organizações usam as infraestruturas cloud na perspectiva de servirem de disaster recovery, ou poder recuperar a sua informação em caso de necessidade. E se calhar, mesmo sendo um bom princípio, e a maior parte, se calhar, dos fornecedores de cloud são muito confiáveis e que, de facto, desenvolvem processos e metodologias de salvaguarda da informação e de preservação da informação bastante robustas e muito à frente até em termos tecnológicos. Mas nem sempre sabemos se isso é exatamente assim para todos, não é? Muito bem, temos aqui então já aqui um conjunto de preocupações. Se calhar haveria muitas mais que podíamos acrescentar aqui, mas vamos partir desta base e vamos seguir na nossa apresentação. Muito bem, quando falamos então de serviços cloud, podemos falar de vários tipos de serviços cloud. Na prática, se nós pensamos naquilo que é a nossa infraestrutura on-premise, temos aquilo que vulgarmente são os data centers ou áreas técnicas que residem dentro da organização, onde nós controlamos desde aquilo que é o nível mais elementar da gestão da rede até ao nível aplicacional. Depois, em termos de serviços cloud, eles podem ser, de facto, vários níveis de intervenção, quer seja nosso enquanto cliente, quer seja do próprio fornecedor. O primeiro nível mais elementar será o Infrastructure as a Service, agora engasguei. E onde, basicamente, o que o nosso fornecedor nos vai dar é um conjunto de infraestruturas tecnológicas para que eu monte os meus sistemas, começando ao nível do próprio sistema operativo. Depois temos o chamado Platform as a Service. E, neste caso, já temos um nível maior de intervenção do nosso fornecedor de cloud, onde nós, além daquilo que é a infraestrutura para eu colocar o meu sistema operativo, eles próprios já colocam um sistema operativo com algum middleware para que as minhas aplicações possam correr. Nesse caso, a única coisa que eu vou instalar são as minhas aplicações e eventuais bases de dados que lhe possam estar associadas, sendo que, muitas das vezes, os próprios motores de base de dados já estão disponíveis nessas plataformas as a service. Finalmente, e digamos a situação onde nós delegamos maior responsabilidade no nosso fornecedor de serviços cloud, temos o software as a service, em que toda digamos, a cadeia necessária para que eu possa ter uma aplicação disponível no meu computador ou no meu dispositivo móvel, está do lado da responsabilidade do meu fornecedor. E assim, na prática, é o meu fornecedor de cloud que me vai garantir toda a gestão da informação que eu deposito na sua responsabilidade. Reparem que nos outros dois níveis anteriores, esta situação não é rigorosamente igual e poderá haver até responsabilidades repartidas naquilo que é a preservação da informação que é colocada dentro dos serviços cloud. Okay? Até agora está a ser claro para todos, uma vez que poderá não ser, este tema não ser totalmente uniforme a vosso entendimento. Pronto, aqui temos um bocadinho mais relacionado com a arquitetura de cloud, eu não vou prender aqui muito em pormenor. Na prática é aquilo que será responsabilidades divididas naquilo que é a arquitetura da cloud, sabendo que podem, inclusivamente, haver outros modelos que estão a evoluir, em que temos aqui o Log as a Service, ao fim e ao cabo, uma lógica mais de monitorização que começa também a ser disponibilizada por parte dos fornecedores de cloud. Okay?
Portanto, quando nós estamos a falar de informação que reside na cloud e tendo em consideração os aspectos da segurança e privacidade, temos aqui vários níveis em que nós podemos ter preocupações. Ao nível físico da infraestrutura onde reside a nossa informação. Existe aquela ilusão que a cloud é uma coisa que não tem suporte físico, mas tem. A cloud não é mais do que um embrulho que foi criado para disponibilizar infraestrutura, dependendo do nível de infraestrutura tal qual cometemos a ver atrás, mas tem sempre um local ou locais onde existem computadores e onde existem infraestruturas de comunicações que são necessárias para que a informação esteja disponibilizada. E tem que haver pessoas para operar e gerir essa mesma infraestrutura. É muito importante a questão da disponibilidade, portanto, eu tenho que garantir que esta infraestrutura de cloud está disponível sempre que eu preciso dela. Tem que ser garantidos aspectos de privacidade, e reparem que isso foi algumas das preocupações que vocês evidenciaram mesmo na vossa análise. Cumprimento de obrigações legais. Reparem que a jurisdição onde a informação pode residir tem aspectos que são muito relevantes, porque hoje em dia o RGPD e outras legislações locais ou regionais obrigam a determinadas regras que os próprios provedores de serviço ou fornecedores de serviço cloud têm que cumprir, a segurança ao nível aplicacional, a segurança no seu termo mais lato e, muito importante, e se calhar um dos mais importantes, a gestão de acessos. Ao fim e ao cabo, o controlo das pessoas que podem ou não podem ter acesso a um determinado conjunto de informação que reside em ambiente cloud. Assim sendo, existem alguns riscos associados ao ambiente cloud. Na prática, não podemos esquecer que temos uma tecnologia que é partilhada, é uma tecnologia que não é dedicada a nós. Quando estamos a falar de clouds públicas, é evidente que podemos ter clouds privadas, e nesse caso, inclusive, podemos ter infraestruturas dedicadas. Podemos ter comprometimento de contas ou de serviços, e isto, em ambiente cloud, nós temos muito mais exposição relativamente a esses riscos, por isso as medidas técnicas de proteção serão ainda mais exigentes, incumprimento dos regulamentos e leis, propriedade dos próprios dados, integração de serviços e dados. Muitas vezes temos que ligar várias aplicações e nós não dominamos todas as infraestruturas tecnológicas que suportam essas mesmas aplicações e podemos ter problemas de integração desses mesmos serviços ou dos dados e, eventualmente, até ter algum tipo de data breach, onde os dados sejam disponibilizados de forma indevida e, na prática, isto pode acontecer sem que nós consigamos ter algum nível de controle. É óbvio que existem fatores sociais que condicionam o acesso à cloud, a confiança, a cultura de segurança e a questão da privacidade. Muitas organizações continuam a olhar para os seus dados, estando nas suas próprias instalações, como estando mais seguros e mais protegidos, o que não será totalmente verdade. No entanto, há claramente benefícios na segurança que são automaticamente percebidos, por exemplo, o benefício de segurança escaláveis, portanto, eu posso ir crescendo a minha infraestrutura e automaticamente todas as medidas de segurança que lhe estão associadas ficam logo dimensionadas. Normalmente, os provedores de serviço têm as últimas tecnologias relacionadas com a segurança da informação. Existem auditorias sistemáticas ao nível dos dados, ao nível dos registros de eventos, ou até ao nível de auditorias externas, como é o caso depois dos auditores que vão auditar os sistemas de gestão baseados na ISO, e permite uma concentração de recursos. Ao fim e ao cabo, eu consigo colocar e até usar os recursos em função daquilo que eu efetivamente preciso no momento em que tenho necessidades de computação. Esse, digamos, eu até diria que é o grande benefício, é a capacidade de eu ir ajustando a capacidade de computação à medida daquilo que eu vou precisando para o meu negócio. Então, o que é que nós podemos auditar? Na prática, nós temos referenciais que podem ser utilizados no ambiente de cloud. Temos aqui algumas referências, além daqueles que nós falamos já da 27001, 27002, da 27017 e 27018. Na segurança da informação, eu chamo aqui a atenção para a 27036, tem a ver com uma norma no âmbito da segurança de informação na relação com fornecedores, portanto, em que eu posso evidenciar aqui preocupações relacionadas com os temas da segurança na relação e nos contratos que eu tenho estabelecido com os meus fornecedores. No âmbito do cloud computing,
tem aqui algumas normas mais específicas que depois eventualmente poderão consultar e que vos podem ajudar a perceber aqui algumas regras e algumas boas práticas que podem ser implementadas. Finalmente, na privacidade, temos como grande referência a 29100 como framework de privacidade no âmbito do cloud computing. Okay? Ontem, por acaso, eu tinha um erro no meu slide, portanto já corrigi. O 29100 estava 29010, portanto houve aqui um erro de simpatia e troquei aqui um 0 com 1. ISO 27017. Qual é o propósito? Ao fim e ao cabo, então, é um código de boas práticas para segurança da informação, portanto, ao fim, para controles de segurança da informação, baseados na 27002, mas para serviços em cloud. Portanto, esta é dedicada à extensão daquilo que é 27001 e 27002 em termos de segurança da informação, tendo em consideração aspectos mais específicos da cloud. O que é que poderão ser, então, esses aspectos mais específicos? Se nós olharmos, então, para aqui, para os principais aspectos que a 27017 nos traz, é que ela tem, digamos, critérios e requisitos adicionais para os clientes dos serviços na nuvem e para os fornecedores de serviços na nuvem. Portanto, tem aqui uma visão dos dois stakeholders principais neste processo de relação de business to business. Ela também tem objetivos de controle adicionais para a computação na nuvem, nomeadamente a necessidade de um controle e coordenação de gestão devido ao risco partilhado, a responsabilidade adicional de segurança devido às infraestruturas partilhadas a usar computação na nuvem, testes de aceitação de serviços fornecidos para atualizações. Reparem que quando o meu fornecedor vai fazer uma atualização, e se estivermos a pensar, por exemplo, numa lógica de software as a service, ele tem que ter em consideração que vai impactar com todos os utilizadores que, num determinado momento, possam estar a utilizar a infraestrutura. E tenho a noção que muitas destas infraestruturas são utilizadas globalmente, o que significa que não é fácil de encontrar janelas onde a indisponibilidade não possa ter impacto num determinado cliente desse mesmo serviço. Por isso, é preciso criar estratégias no próprio processo de alteração, de maneira a garantir que, em primeiro lugar, o meu cliente está informado e aceita, digamos, já tem aceito que podem haver algum tipo de indisponibilidade e que, sendo essa indisponibilidade, se acontecer, que vai ser feita de forma controlada e o mais rapidamente possível. Métodos de autenticação para a utilização de serviços na nuvem. Claramente, este é um tema muito relevante. Tendencialmente, os provedores de serviço cada vez mais estão a utilizar autenticação multifator na perspectiva de garantir melhor segurança. Mas onde há, efetivamente, maior impacto é ao nível dos requisitos de registro de eventos, onde eu tenho que ter uma monitorização onde sejam registados todos os eventos que sejam relevantes no âmbito da utilização dos serviços cloud, proteção nas comunicações, portanto eu tenho que ter a garantia que as minhas comunicações estão efetivamente protegidas, monitorização da utilização dos serviços na nuvem, portanto eu tenho que estar permanentemente a ver se efetivamente os meus serviços estão disponíveis e se têm um nível de desempenho aceitável, e proteção das próprias ferramentas de auditoria aos sistemas para garantir que aquilo que eu vou registando em termos de ocorrências posso confiar naquilo que são as ferramentas de monitorização. Ao nível daquilo que altera para a 27017, se olharmos para aquilo que são os objetivos de controle da 27002 ou o anexo A da 27001, eu diria que onde vamos ter um impacto maior de alteração tem a ver com a parte de gestão de acessos. Efetivamente, aqui há uma extensão de requisitos que vai obrigar a organização a olhar com mais atenção o controle, o objetivo de controle 9, A9 no caso da 27001, e que precisa de facto ser revisto. Tudo o resto, eu diria que não, tem algumas alterações e algumas extensões, mas não há, digamos, um impacto muito significativo, embora, por exemplo, na parte das operações, das comunicações, ao nível dos fornecedores, mesmo ao nível da conformidade, poderão haver, dependendo das áreas de negócio e do tipo de infraestrutura que tenham instalado, ter alguma necessidade de acrescentar questões no vosso sistema de gestão baseado na 27001. Na prática, a 27017 então traz 7 controles novos,
Esses 7 controlos estão aqui indicados. Eles estão alinhados com a 27002 ou com o anexo A da 27001. Portanto, na prática, se vocês forem ao controle A6 da norma, vão ver que não há nenhum A63, mas por via da inclusão da 27017, passarão a ter um A631 que tem a ver com papéis e responsabilidades que sejam partilhadas, devem estar documentadas no âmbito do sistema de gestão da cloud, ok? E depois temos aqui algumas questões também relacionadas, nomeadamente a questão das máquinas virtuais, que normalmente em infraestrutura cloud tudo é suportado em máquinas virtuais e há aspectos mais específicos relacionados com o tema da cloud. Ok? Não sei se há alguma dúvida, se estão a colocar, eu entretanto não tenho o browser aqui disponível, mas eu já o vou abrir. Ok, para já não há questões de maior. Estejam à vontade para colocar questões, nós estamos um bocadinho em cima, mas acho que não vamos ter tempo para poder falar um bocadinho sobre algumas questões que vocês considerem relevantes. A 27018, na prática, estende ainda mais um bocadinho a 27017, porque vai à procura de aspectos relacionados com os dados pessoais e na forma como é que eles são geridos em ambiente cloud. Tendo em consideração, de facto, que o cliente do serviço cloud normalmente é o responsável pelo tratamento dos dados, ao enviar os seus dados para a cloud, na prática está a colocar o fornecedor de serviço cloud como subcontratante ou como processador desta mesma informação. Portanto, é preciso terem atenção àquilo que é a informação que o titular dos dados me dá, daquilo que eu vou utilizar enquanto utilizador da plataforma e aquilo que o meu fornecedor tem que me garantir enquanto provedor de serviço ou enquanto fornecedor de serviço cloud. A lógica é exatamente a mesma que já vimos para a 27017, portanto, há uma questão de proteção de dados pessoais para satisfazer requisitos legais ou regulamentares, como é o caso do RGPD a nível europeu ou, por exemplo, o LGPD no Brasil, e com base na 27002 há um conjunto de controles adicionais que, de alguma maneira, vão estender os controles da 27001, tendo em consideração a proteção dos dados pessoais. Portanto, a segregação dos ambientes de teste é fundamental, não utilizar dados pessoais em ambientes de teste, autorizar o rastreio de dispositivos móveis que contenham dados pessoais, registros que contenham dados pessoais devem ter um controle especial dessa mesma informação. Portanto, tem aqui um conjunto de obrigatoriedades que a 27018 vem trazer e que, de alguma maneira, vai dar maior confiança aos utilizadores do serviço cloud que os seus dados, ao serem colocados na cloud, vão ter uma proteção adequada. Agora, aquilo que é mais relevante é que os dados pessoais só podem ser processados de acordo com instruções do responsável pelos tratamentos. Portanto, neste caso, deve haver algum tipo de contrato. Eu recomendo que leiam com muita atenção aquilo que são as políticas de privacidade e aquilo que são os compromissos que os fornecedores de serviços cloud acabam por dar no momento em que celebram um contrato com eles. Seja ele um contrato mais formalizado ou um contrato até subscrito online. Os registros de eventos, tal como já tínhamos visto há 27017, a necessidade de haver um registro de qualquer tipo de violação de segurança, cuidados na transmissão da informação de dados pessoais em redes públicas, esta deve ser sempre encriptada, e ter uma política documentada relacionando a área geográfica usada para o armazenamento desses mesmos dados pessoais. Isto numa perspectiva de garantir que eu tenho, digamos, a legitimidade para guardar esses dados e não guardar esses dados por mais tempo que efetivamente são necessários. Também aqui, na comparação daquilo que é a 27001 e 27002 com a 27018, digamos, não há um nível de alteração muito significativo, pelo menos neste primeiro conjunto, e eu diria que é ao nível das operações, ao fim e ao cabo, naquilo que vai ser a gestão da informação e, nomeadamente, no acesso à informação com dados pessoais. É óbvio que isto pressupõe que vocês tivessem algum conhecimento do que é que este capítulo 12 contempla, mas eu posso-vos dizer que tem controlos relacionados com o controle contra código malicioso, a salvaguarda da informação, o registro de eventos. Tudo isso são atividades que vão cair aqui no âmbito das operações e significa que, como estamos a tratar de dados pessoais, vamos ter que olhar para essas atividades com uma atenção um bocadinho maior. Estes são os vários controlos que são adicionados na 27018.
reparem que apesar do impacto que nós vimos atrás não ser muito significativo em termos de objetivos de controle, na prática existem muitos mais controles a serem aplicados do que aquilo que a 27017 recomendava. Se calhar olhava, por exemplo, a restrição de imprimir informação com dados pessoais, a obrigatoriedade de apagar ficheiros temporários. Portanto, há aqui controles muito mais específicos quando relacionados com dados pessoais que é necessário garantir que a organização efetivamente cumpre. E, digamos, o processo de auditoria vai passar por avaliar se efetivamente isto é cumprido dentro das organizações. Agora temos aqui, por exemplo, a utilização de identificadores únicos para os clientes da cloud, de maneira a ter uma rastreabilidade efetiva a todas as atividades que eles fazem. Enfim, temos aqui controles que depois vocês eventualmente podem ver com mais atenção. Eu julgo que as apresentações depois também irão ser disponibilizadas e dessa forma também vocês ficam aqui com um guia para aquilo que eventualmente vão precisar de implementar. Perguntava-vos agora se, depois daquilo que tivemos aqui a ver, se consideram importantes, digamos, a aplicação da 27017 e a 27018 para aumentar a confiança na cloud. Portanto, vocês, se tivessem que escolher então um provedor de serviço que tivesse certificado não, que tivesse a aplicação da 27018 ou da 27017, se sentiam mais confiantes a disponibilizar os seus dados nessa plataforma. Ou não, podem gostar de efetivamente poder ter os vossos dados sem esse tipo de preocupação. Ok? Aqui eu por acaso já pus aqui um contador, era só para ver se havia alguém que respondia não, mas pelo menos todos os que estão a responder até agora estão a dizer que sim. De facto, as normas não são a solução para todos os problemas. As normas fundamentalmente querem ajudar as organizações a terem um padrão, aliás, como a própria palavra diz de norma, terem um padrão, que seja um padrão que seja reconhecido mais universalmente. Portanto, muitas organizações têm os seus próprios procedimentos e muitos procedimentos e processos são extremamente relevantes, mas o facto de eu às vezes não conseguir comparar e não conseguir ter uma referência de comparação com outros que estejam a utilizar padrões diferentes, pode não ser a melhor maneira de implementar os nossos procedimentos e os nossos processos. Por isso, quando nós usamos uma norma, já estamos aqui a usar uma ferramenta que foi discutida por pessoas com experiência e com conhecimento do setor e que considera que são, digamos, aquilo um mínimo denominador comum para que algumas organizações possam posicionar como organizações de referência no negócio em que atuam. Por isso, a 27017 e a 27018 podem ser importantes para aumentar efetivamente a confiança. Eu acredito que os clientes só utilizam serviços em que possam confiar. E, portanto, nessa perspectiva, quanto maior confiança eu puder dar aos meus clientes, mais facilmente eles vão utilizar os meus serviços. Na prática, como é que funciona a certificação? Portanto, a certificação necessita de haver um sistema ISO 27001 certificado. Portanto, na prática, eu não consigo auditar a 27017 e a 27018 independentes. Eu tenho que auditar a 27017 e a 27018 com um sistema 27001, mas atendendo, se o meu negócio passa por disponibilizar serviços em cloud, eu posso efetivamente aproveitar para, no momento em que faço a auditoria 27001, auditar esses aspectos e esses controles específicos no ambiente cloud. Quem conhece melhor a ISO 27001 percebe que existem lá objetivos de controle que podem efetivamente ser aplicados em ambiente cloud, mas não são tão detalhados que nos obriguem a avaliar aspectos específicos do ambiente cloud. Com a aplicação da 27017 e a 27018, de facto eu consigo olhar para aspectos mais específicos da disponibilização de informação e da segurança da informação em ambiente cloud e dessa forma poder avaliar se o meu sistema está em conformidade com aquilo que é as duas referências para normas no âmbito da informação residente na nuvem. Na prática, não é possível fazer, digamos, a emissão de um certificado, porque não são normas de requisitos, elas acabam por ser normas que complementam a 27001 naquilo que diz respeito aos controlos, mas é possível emitir o que vulgarmente é conhecido na área dos sistemas de gestão como uma declaração de conformidade com
a 27.017 e a 27.018. Okay? Essa auditoria pode ser feita de modo integrado com a 27.001. Tem aqui algumas fontes de informação onde vocês podem ir buscar informação, nomeadamente o site da ISO, o site da NIST, que é o organismo normalizador dos Estados Unidos, ou inclusive no site da APFER. A APFER também tem alguns serviços de certificação associados, digamos, à segurança da informação. Temos aqui alguns exemplos, nem todos são exatamente ligados à segurança da informação. Por exemplo, a 22301 tem a ver com a gestão da continuidade de negócio. Aproveito para quem tem interesse sobre este assunto, que amanhã teremos uma sessão por volta, à mesma hora, onde vamos falar um bocadinho sobre a integração da norma de continuidade de negócio com a segurança da informação. Depois, mais do que, e reparem que houve, naquilo que foram as questões identificadas como preocupações para a cloud, houve quem referenciasse a preocupação da continuidade da organização. Portanto, ao fim e ao cabo, se podemos confiar que a organização vai continuar cá até quando nós precisamos dela, e não é a 27.001 nem a segurança da informação que me vai dar isso, são os aspectos da continuidade de negócio e a capacidade que as organizações têm para responder a eventos disruptivos. Se calhar agora eu iria ligar aqui a minha câmara e ia-me colocar à vossa disposição para alguma questão, alguma dúvida que vocês entendam que fosse interessante. É óbvio que falar em duas normas em 45 minutos é um exercício bastante exigente. Na prática, eu quis vos dar aqui só algumas indicações daquilo que poderão ser caminhos a seguir para quem tenha negócios baseados na cloud, ou enquanto cliente, preocupações que podem ter com os seus fornecedores, ou enquanto fornecedores de serviços de cloud, que tragam algumas boas práticas para os seus próprios sistemas de gestão e para as suas operações, de maneira a poderem alegar para o mercado que cumprem um referencial reconhecido no âmbito da segurança da informação. Não estão aqui a colocar nenhuma questão, nenhuma dúvida. Ainda temos alguns minutos, se quiserem aproveitar. Neste momento, eu não tenho informação sobre organizações que tenham aplicado a 27.018 ou a 27.017, que já tenham, digamos, declaração de conformidade em Portugal. No entanto, existem já vários fornecedores de serviços cloud mundiais, nomeadamente a Microsoft, a Google, a própria Amazon, têm, digamos, esse reconhecimento por parte de entidades certificadoras. Em Portugal, eu já participei numa auditoria em que fizemos uma avaliação de acordo com a 27.018, mas tanto quanto eu sei, não está ainda o processo decidido, portanto, essa organização ainda não pode alegar que está de acordo com a 27.018. Tanto quanto eu sei, não sei se eventualmente esta informação está totalmente atualizada. Está aqui o colega Nuno a perguntar se todos os fornecedores de cloud são obrigados a ter estas certificações. Não, as certificações são sempre processos voluntários, a menos que exista, digamos, uma obrigação legal para o efeito. Não havendo obrigação legal, digamos, é a adoção destes referenciais e destas boas práticas são feitas de forma voluntária e cada organização procura demonstrar, lá está, dar a tal confiança aos seus clientes que podem colocar lá a informação. E este é mais um caminho onde podem, de alguma maneira, evidenciar que os clientes podem ter confiança nos seus serviços. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Obrigado, Miguel, pelo comentário. Ainda temos aqui alguns minutos. Deve ter sido muito esclarecedor, uma vez que não há dúvidas nenhumas. Vou-me calar um bocadinho, também vocês já devem estar cansados de me ouvir. Existem países que obrigam, ok, lá está, mas isso tem a ver com a legislação, não é? Eu diria que há muitos setores de atividade onde onde a aplicação das normas é obrigatória. Mesmo no caso, por exemplo, da 27.001, há vários países, há vários setores de atividade, por exemplo, o setor da saúde,
começa a obrigar a que as organizações efetivamente apliquem normas que evidenciem. Por exemplo, a 2231, que vamos falar amanhã, todas as empresas cotadas na Bolsa são obrigadas a evidenciar que têm boas práticas de continuidade. E uma das melhores maneiras de fazer é através da aplicação de um sistema de gestão de continuidade de negócio. Portanto, as normas, apesar de serem voluntárias e partem de um princípio que as organizações querem ser cada vez mais resilientes e capazes de dar confiança às partes interessadas, os próprios Estados e os próprios reguladores começam a usar as próprias normas como um fator de acesso aos mercados e até de limitação de acesso aos próprios mercados. Eu tive 4 anos no Brasil a trabalhar também na área da certificação, enquanto colaborador da APSER, e, por exemplo, é um dos mecanismos que o organismo do Estado que normaliza e que regula a certificação no Brasil, nomeadamente a certificação de produto, são utilizadas as normas como barreira de acesso ao mercado. Por exemplo, há imensos setores de atividade onde alguém que quer aceder a esse mercado, no Brasil, terá que certificar de acordo com uma norma brasileira, o que significa que muitas vezes para uma pequena organização, uma média organização de outra proveniência, pode ser um esforço muito significativo. Ok? Muito bem. Não sei se há mais alguma dúvida, alguma questão. Se não, eu diria que dou por concluída a minha apresentação. Espero que tenha sido do vosso agrado. A ideia fundamental era efetivamente termos esta noção muito holística de que são instrumentos que as organizações têm à disposição para poder demonstrar o seu alinhamento e a sua preocupação com a segurança de informação dos dados que estão na cloud. Ficam aqui também os contactos. No meu caso, podem utilizar para o que entenderem. Podem me enviar um e-mail sobre qualquer tema relacionado, seja com a sessão de ontem ou a sessão de hoje. Terei muito gosto em responder. Não prometo que responda no momento imediatamente a seguir, mas com certeza que darei uma resposta logo que consiga. E, finalmente, muito obrigado, então.